Todo mundo que viveu em meados de 1999 ou os anos 2000, eu tenho certeza que acordou bem cedinho de manhã e antes de ir à escola ligou a TV e acabou ficando horas e horas antes de ir para a escola, lógico, assistindo Yu-Gi-Oh! E diversos animes na TV Globinho. E quando ligava a TV já se deparava com essa incrível intro na TV Globinho. Sua vez! Mesmo nascendo em 2008, eu acabei não assistindo Yu-Gi-Oh! Em si no começo da minha infância, lá em 2012, mas no finalzinho da minha infância, em 2019, começo da minha pré-adolescência, nessa época eu maratonei Yu-Gi-Oh! De cabo a rabo, colecionei as cartinhas e duelei na minha escola, lógico, no recreio, mas mesmo assim foi uma baita experiência. Porém, tudo tem um começo, Yu-Gi-Oh! Não seria diferente. A temporada 0 foi muito diferente das outras temporadas em si, não existia um jogo de cartas em si, a série era bem mais sombrio e macabro pra falar a verdade, eu não tô zoando. Eu não vou citar todos os arcos em si dessa temporada, ou temporada 0 como os fãs chamam, mas o básico do básico eu vou citar. O conceito de Mundo das Trevas era bem aproveitado nessa temporada 0, todos os vilões eram mortos durante a série em si, e eu vou tentar explicar, é um pouco confuso. Imagine que o Joey quer comprar muito um tênis da Nike, ele vai comprar esse tênis com o Perigo, só que o Perigo esfaqueia e ainda rouba o Joey. No caso, o Yugi, quando descobre isso, vai atrás do Perigo, no caso o moleque que esfaqueou o Joey, no caso usando a personalidade do faraó ou com a alma do faraó em si, e faz um Jogos das Trevas quase que no inferno, e quem perde o X1 no FIFA ou desse jogo em si das trevas vai ser esfolado vivo e a pele vai virar um Nike pro Joey. É basicamente isso. Caramba, por que essa série nunca foi parar na TV Globinho, cara? Assim, estranho, né? Pelo amor de Deus. Essa temporada em si tem uma pegada a Jogos Mortais, mas enfim, em um episódio específico, Yugi enfrenta o Kaiba, cabelo de espinafre, no tão famoso Monstros de Duelo, que eu vou me aprofundar nesse vídeo em si, não nessa temporada 0, talvez isso fique para um próximo vídeo em si no canal. E Yu-Gi-Oh! Não só foi icônico nos Estados Unidos, mas marcou uma geração inteira no Brasil, porém vamos por partes. Yu-Gi-Oh! Conta a história de Yami Yugi, que após completar o Enigma do Milênio, acabou compartilhando seu corpo com a alma de um faraó antigo, é bem confuso e bem louco para falar a verdade. Os primeiros episódios dessa série e os mais icônicos apresentam Seito Kaiba, um playboy tentando comprar o último dragão branco de olhos azuis, eu juro que eu falo dragão negro de olhos vermelhos, do avô do Yugi, que ele recusa por ter um valor sentimental pela carta. O Kaiba poderia muito bem ter roubado ou torturado o avô do Yugi, igual o líder de facção, mas o Kaiba ofereceu um monte de carta pela carta rara, mas preferiu chamar o avô do Yugi para um X1 franco no Monsters Card, ou duelo de monstros, enfim, fale como quiser, e acabou ganhando do avô do Yugi, e a humilhação foi tanta, ou o choque de perder a carta foi tanta, que o avô do Yugi acabou entrando em um estado crítico e foi para no hospital. Lógico, o Yugi, além de querer resgatar a carta do avô, acabou indo enfrentar o Kaiba pela honra em si do avô, que foi completamente humilhado nesse duelo. Brasil 0, Seto Kaiba 1. Seto Kaiba foi muito mais honroso que muita gente por aí, que só porque perdeu no truco já puxa o 3-8 e mata o adversário, tá vendo? Seto Kaiba nem fez isso, ele humilhou o cara no duelo, pegou a carta e falou, vá, chispa, vai meu filho, vaza daqui. Isso assim é, assim, homem de verdade, cara. Lógico que não, o cara chamou pro X1 idoso, mano. Como o cara vai fazer isso? Bom, mas antes de continuar, eu preciso dar um contexto em si sobre monstros de duelo. Monstro de duelo basicamente consiste em cartas normais, com ataque e defesa, às vezes com efeito em si, que permite invocar um monstro mais forte, ou outra coisa em si, como o espadachim da chama azul, que pode ganhar 600 pontos de ataque de um monstro guerreiro que está em um campo. Ou seja, se tem 2 monstros guerreiros, vai ganhar o que? 1.200 pontos de ataque por aí, minha matemática é horrível. E eu tô com sono também. E é isso. Cartas mágicas que podem basicamente permitir você comprar 2 cartas como o Pote da Ganância, ou aumentar ataques de um monstro em si, ou outros efeitos em si, ou uma carta armadilha que geralmente é ativada quando um monstro vai te atacar. Um exemplo, meu monstro atacou o seu monstro, você vai lá, ativa a carta armadilha e a carta armadilha nega seu ataque ou devolve seu ataque. Ou uma carta em si que coloca o monstro do seu adversário em posição de defesa, como a Kunai Corrente, que é clássica, uma carta clássica do Joey, ou essa carta armadilha em si faz o seu monstro ter, se não me engano, 600 pontos de ataque
qualquer monstro, seja dragão, guerreiro, etc. Ou seja, essa carta armadilha tem 2 efeitos. Tem cartas mais complexas, como eu já citei, a Coneco Corrente tem 2 efeitos. Tem outras cartas armadilhas que são mais básicas, tipo essa que eu citei, que só reflete o ataque do seu inimigo, ou coloca um campo em volta dele. Enfim, tem várias cartas que eu poderia passar horas aqui citando. E pode até ser um vídeo próprio aqui no canal em si. Isso aqui não é uma despedida por completo. E é isso. Mas enfim, Yu-Gi-Oh! Possui 2 arcos icônicos, que no caso é o Reino dos Duelistas, que eu não vou citar de cabo a rabo em si, isso vai ficar para um outro vídeo que eu vou citar Yu-Gi-Oh! Ou resumir Yu-Gi-Oh! De cabo a rabo, vai ter um vídeo próprio assim no canal, que basicamente o Reino dos Duelistas começa com Pegasus, que é o criador do monstro de duelo, roubando a alma do avô do Yugi, com uma relíquia do milênio que fica no olho dele, é bem confusinho também em si, pode se entender, e fala assim: ó Yugi, você vai em um X1 comigo na ilha, se você não vier, a alma do teu avô é minha, eu vou prender a alma dele em uma carta, e se tu não vir, moleque, ó, acabou, vem aqui num X1 no Reino dos Duelistas, e é isso. E nessa ilha, com a famosa cena Adeus Exódia, que o moleque que usava um deck só de inseto ou baseados em inseto em si, tava na maldade com o Yugi e jogou as cartas do Exódia no mar, que fez o Joey quase morrer tentando salvar as cartas. Inclusive o Joey é o melhor personagem desse anime em si, ele é o personagem mais bem feito, entre aspas, o personagem bem mais construído no anime. O seu deck tem cenas icônicas, o seu as, Dragão Negro de Olhos Vermelhos, tem uma cena icônica no anime, várias cenas icônicas no anime. O deck dele foi muito bem utilizado em cenas ou em lutas em si, tem várias lutas icônicas do Joey. O Joey, na minha opinião, tem as melhores lutas do anime, seja em lutas engraçadas, contra o Rex, que inclusive o Rex, se eu não me engano, ele perdeu a carta do Dragão Negro de Olhos Vermelhos em um duelo contra o Joey. O Joey literalmente roubou esse dragão do Rex, que era um cara que só usava deck de dinossauro, enfim. O Joey, ele não só é o melhor personagem em questão de lutas em si, lógico, na minha opinião, ele é o top 3, se eu não me engano, tá em terceiro lugar dos melhores duelistas em questão de estratégia, cartas, enfim. Ele foi o melhor personagem construído em questão de relação de amizade com o Yugi. Sério, é muito bem construída essa amizade entre os dois. Desde a temporada 0, que teve o contexto na escola, como vocês se conheceram, ao decorrer do anime em si. Cara, é bizarro de tão bom que a relação de amizade entre os dois é construída no anime. É uma das melhores relações de amizade já construída e já feita no cinema. No anime, na minha opinião, nos animes em si, na minha opinião, vou deixar essa parte, Tony. Inclusive tem outra cena icônica nesse Reino dos Duelistas, que no caso é o Yugi invocando o Rei Caveira, que fez muita gente fartar do coração na sala, porque viu essa cena do Rei Caveira e falou: olha, ó, coisa do demônio. Enfim, outra cena icônica. E Yu-Gi-Oh! GX, que me marcou mais, traz um sentimento de fim da série em si, que acompanhava o clássico, e recomeço, uma sensação boa em si, com o Jaden Yugi com o seu deck baseado em heróis elementares, Cyrus com o seu deck de máquinas Toons, enfim, o meu deck favorito inclusive do anime. Sério, essas máquinas são muito fofinhas, cara, muito incrível na minha opinião. Enfim, eu amo esse deck, o personagem é muito engraçado e muito bom na minha opinião, só perde pro Joe em si. Ótimas tramas envolvendo uma ilha de duelistas com 3 classes, sendo Slifer de Lechado, que é o Slifer vermelho, o Ra amarelo e o Obelisco azul. É uma série que traz muito comédia e uma cena de ação em si, ou cenas de ação em si, com um equilíbrio. Tem cenas engraçadas na hora certa, tem cenas de luta boas na hora certa, tem um tom sério na hora certa, ou seja, é uma série ou um anime em si muito recheado de conteúdo e é a melhor adaptação de Yu-Gi-Oh! Do mangá ao anime, na minha opinião. Lógico, o clássico fica ali numa luta arriscada, enfim, pra ver qual é melhor, só que o GX, na minha opinião, me marcou mais, cara, que é muito bom esse anime. Os 2 primeiros animes são ótimos. E é isso, eu vou trazer um vídeo próprio de cada personagem, ou seja, o Joey vai ter um vídeo próprio, o Yugi vai ter um vídeo próprio, o Kaiba vai ter um vídeo próprio, cada série de Yu-Gi-Oh! As 3 primeiras pelo menos, que no caso é a clássica, a GX, é aquela que os personagens duelam numa moto, não tô zoando, os caras apostam a corrida e duelam ao mesmo tempo. Vou trazer um vídeo contando a história de cabo a rabo de cada uma das séries, não vou trazer séries novas, porque o Yu-Gi-Oh! Hoje em dia tá muito infantil, sério, tá muito infantil, muito infantilóide. Então não vou trazer uma série tão, assim, vídeo, lógico, tá me aprofundando nessas séries em si infantis.
Bom, vamos para o que dá título no vídeo, né? Minha carta de despedida, entre aspas, mesmo que esse canal vai ter uma era focada em Yu-Gi-Oh! Vou trazer vários vídeos de Yu-Gi-Oh! No canal, seja vídeos de história, personagens, deck, estratégias, Duel Link, live de Duel Link. Aí depois eu vou partir para outra coisa, ou o canal vai virar Yu-Gi-Oh! Bom, Vamos em si o que dá título talvez o canal que fique focado não só em jogos antigos e filmes, mas Yu-Gi-Oh! Infelizmente, nossa, mas tem anos de Yu-Gi-Oh! Nesse canal, pode postar. A época que eu assisti em si Yu-Gi-Oh!, mesmo não sendo tão antiga assim, foi uma época importante pra minha vida. Uma época que eu era mais ou menos sozinho, inclusive Yu-Gi-Oh! Me fez ter amigos, bons amigos, o Rodrigo é um deles. Ele me ensinou a jogar Yu-Gi-Oh! Duel Links, eu joguei muito com ele na escola, na quinta série. Hoje ele tá tendo trabalho, tá namorando, virou um homem de verdade, isso é muito bom de se ver em si. E é isso, a TV que eu assisti Yu-Gi-Oh! GX não tá mais aqui, ela quebrou, ela pifou. A única coisa que resta são memórias, mesmo que eu volte a jogar Yu-Gi-Oh!, volte a assistir o anime, eu tenho um sentimento, e eu percebi isso, que não vai ser a mesma coisa. Eu era uma pessoa diferente na época que eu assisti Yu-Gi-Oh!, a primeira vez que eu assisti Yu-Gi-Oh!, a primeira vez que eu abri pacotinhos de Yu-Gi-Oh! Pirata, a primeira vez que eu joguei Yu-Gi-Oh! Duel Links, eu era uma criança inocente, eu era uma pessoa inocente, tinha visões de mundo diferente, eu era mais ingênuo nessa época, eu era mais feliz, e hoje em dia eu não sou 90% disso, eu não sou feliz igual eu era, eu não tenho as relações que eu tinha igual, enfim, eu tinha na infância, não tinha amigos igual eu tive na infância, pelo menos amigos assim de verdade presencialmente, alguns, enfim, mas eu não sou o mesmo dessa época, eu cresci, acabei virando uma pessoa completamente diferente, e é isso. E Yu-Gi-Oh! Pra mim vai marcar minha vida, eu não vou esquecer jamais desse anime, porque foi um anime que eu cresci assistindo e cresci jogando. E eu tô fazendo esse vídeo na minha adolescência, com 17 anos, quando eu tiver 20 anos eu vou lembrar desse vídeo, vai ter remake no canal, que eu não vou ficar gaguejando, não vai ter uma edição no celular. Quando eu chegar nos meus 30, 40, 50, eu vou me lembrar desse anime, vou me lembrar de cada momento com Yu-Gi-Oh! GX que eu tive, seja na minha infância com momentos bons, e na minha adolescência com momentos ruins em si. E é isso, curtiu o vídeo? Deixe seu like, se inscreva, compartilhe. Se você quiser, lógico, tenta hypar o canal quando ele tiver essa opção, hype o vídeo quando ele tiver essa opção. E é isso. Eu não sei se vai ter uma próxima, se eu vou gravar outros de Yu-Gi-Oh! Eu tô pensando em fazer esses vídeos, eu vou fazer esses vídeos, mas a gente não tem controle de tudo, né? Enfim, do que vai acontecer na nossa vida. Então, tudo pode acontecer. E é isso.